Olá, amigos de Ideal Espírita. Estamos na página 38 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo, que recebeu orientação de Leon Denis e Miramês. Vamos continuar. Só alcança o perfeito equilíbrio e o sustenta quem se propõe a trabalhar a benefício de todos, aperfeiçoando o processo evolutivo e dinamizando o progresso planetário. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Está no livro Fonte Viva, capítulo 82, Quem serve, prossegue. Ele considera que esse equilíbrio que nós vamos alcançar, lembrando que é um progresso da humanidade, progresso que tanto o planeta quanto o próprio ser humano que está ali habitando o planeta está no trabalho que nós vamos nos dedicar para o progresso de toda a humanidade. Não é um trabalho só para me servir, para atender os meus interesses, meu bem. Eu assisti um vídeo do Haroldo, um vídeo de 2025, eu assisti ontem, assim, é sensacional. Simplesmente ele fala a passagem do Evangelho que trata do homem de bem, e ali entendendo que somos nós, seres humanos, a diferença de que nós temos dessa expressão, homem de bem, a diferença entre a nossa busca pelo bem, pelo bem-estar e ser uma pessoa boa. Então, o meu bem e ser, aí sair de uma condição de estar bem para ser bom, praticar o bem. E é isso, quando a gente entende que a vida aqui na Terra tem que ser para gerar bem, um bem-estar, para viver bem e não viver o bem. Então, viver bem é usufruir de tudo que está na Terra. E ele fala em outro vídeo do primeiro Adão. Então, é viver na forma do primeiro Adão, aquele que é o ser terreno que vive para as questões terrenas. E o segundo Adão já é aquele que vive para as questões espirituais. Então, é viver bem, aquele ser terreno é o Adão, primeiro Adão, e viver o bem é o segundo Adão, é viver em função do progresso espiritual de toda a humanidade. Porque quem é bem, quem é bom, quem faz o bem para todo mundo. Não é para os seus eleitos, os seus favoritos, os seus iguais. Esse é o Adão, o primeiro Adão. É aquele que vê as formas, as aparências, ou seja, vê o aspecto terreno da coisa, material da coisa. Então, nós estamos aqui nessa fase de transição para vermos nós, o nosso serviço, nós nos colocarmos numa condição de sermos úteis para a humanidade. Então, ser um servidor do Cristo, ser um trabalhador numa causa maior e regenerar. Então, significa que o primeiro Adão é um ser degenerado. O primeiro Adão é um ser que vive
para a matéria, vive em função do seu próprio bem, do seu bem-estar, vive bem. A busca, né, de viver bem é um ser degenerado. Ah, mas quer dizer que eu não posso viver bem, não posso ter conforto material, não posso... Pode, mas o que a gente faz quando vive nessas condições? E aí, geralmente, eu tenho mais do que o suficiente e eu deixo outras pessoas viverem sem o mínimo necessário para a sobrevivência. Esse desequilíbrio, a gente não pode achar que não temos implicação nesse desequilíbrio. Inclusive porque essa não é a nossa primeira encarnação. Então, o estado, a nossa condição de hoje é algo que foi construído ao longo de séculos, milênios, em que nós fazemos parte. O tanto de violência que a gente vive hoje foi algo que nós perpetuamos. Então, uma passagem de Chico, que Chico, ele recebia as pessoas, né, as pessoas lá na fila, para aguardar, para falar com o Chico, e essa senhora estava lá, chegou até o Chico, Chico, eu preciso falar com você, eu estou muito angustiado, E ela fala que é o marido dela. É o meu marido, Chico, é o meu marido. Chico, nossa, minha filha, que foi? O que tem o seu marido? Meu marido é um homem muito bom. Meu marido faz o bem. Ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um bom trabalhador, dedicado, um homem honesto. Ele é muito bom, boa pessoa, cuidador, trabalhador. Minha filha, Então qual é o problema? Ele não é espírita, Chico. E aí o Chico respondeu para ele: filha, ele não precisa ser espírita. Isso nos coloca para refletir que não é o fato de sermos religiosos, termos uma religião, sermos espíritas, cristãos ou budistas, ou esses rótulos, a gente se identifica com determinado modelo de pensamento e tal, mas o que importa, na verdade, é sermos pessoas boas. Significa que eu não preciso mais ser espírita, porque o espiritismo, ele serve para ajudar o espírito encarnado a se tornar uma pessoa boa. Então, isso é importante para a gente refletir, porque eu preciso do espiritismo. Eu preciso do espiritismo para frear minhas más inclinações. Eu preciso do espiritismo para poder entender o sentido da caridade e buscar fazer a caridade. Quem já entendeu isso não precisa do espiritismo, já está praticando, já é uma pessoa boa, já é uma pessoa regenerada, já é uma pessoa que cuida para que toda a humanidade tenha condições de viver bem. Então não é viver bem uma condição minha, viver bem deveria ser uma condição para toda a humanidade. Todo mundo vai viver bem, já não seríamos mais espíritos regenerados, até felizes, quando todo mundo viver bem, porque todo mundo pratica o bem. Então vamos lá, prossigamos com as reflexões de Miramês e as lúcidas anotações de Allan Kardec. Nós outros estamos em movimento único em todos os mundos e, no nosso caso, na Terra.
sob a influência de Jesus, governador do planeta desde o princípio. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Está em Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Se estamos nele, Jesus, pelo poder que tem sobre todos nós e sobre todos os que vivem na terra, estamos sendo aperfeiçoados por ele. Todavia, ele nos deu uma parte desse trabalho de aperfeiçoamento e podemos ajudar aos que se encontram na retaguarda. Miramês fala na Filosofia Espírita, volume 12. Esse trecho, né, nós estamos em movimento, nós estamos neste planeta que é governado por Jesus. Temos Jesus por modelo e guia. Ele veio até nós, se sacrificou para vir até nós, para demonstrar, para transformar tudo que existe no entendimento da lei do amor. E ele não veio para fazer, resolver, para salvar todas as pessoas. Ele veio para ser o modelo e guia. Agora nós temos que fazer a nossa parte, seguindo Jesus e agindo como ele agia. Quando a gente faz isso, lembrando que quem faz o bem também ajuda as outras pessoas, então faz o bem para todos. Então podemos ajudar todos aqueles que se encontram na retaguarda, aqueles que não têm o entendimento. Podemos ajudar, mas lembrando que cada um tem uma tarefa a cumprir. Cada um com a sua parte, a sua responsabilidade. Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir, ao mesmo tempo em que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas essas inteligências, encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que constitui propriamente falando a alma da Terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. Este é a cabeça e os outros são os braços. Kardec fala isso na Revista Espírita de setembro de 1868. Veja que quando nós trabalhamos para o nosso adiantamento, né, adiantamento material e espiritual, nós temos que lembrar que nós fazemos parte dessa coletividade, né, um coletivo aí de inteligências. Somos espíritos, estamos aqui, todos encarnados, né, bilhões de seres encarnados, fora os outros desencarnados, que nós precisamos fazer essa revolução interior, fazer essa transformação, nos tornarmos pessoas de bem e sempre considerando que todo o processo, desde o princípio, Jesus está ali no comando. Jesus é essa cabeça que governa. Jesus é o que está no leme do navio. A gente usa essas metáforas, mas sempre para lembrar. É importante que a gente não é entender e lembrar, Jesus, como eu falei do Filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não, o que significa ser filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. E significa que eu mereço algum privilégio? Quando eu falo, eu sou filho de Deus, então Deus tem que me atender nos meus pedidos. A nossa relação com Deus é essa? De louvar e pedir, louvar e pedir, louvar e pedir? Não.
A nossa relação com Deus, nós temos feito isso. A nossa relação tem sido assim. Mas será que a nossa relação com Deus não deveria ser de outra forma? Como filhos de Deus, nós deveríamos estar trabalhando junto a Ele. Não é que Ele tenha que nos servir. Ah, eu sou filha de Deus, então Deus não vai me deixar passar por essas tribulações. Como não? Se a lei aplicada, a lei divina aplicada, a gente precisa passar por situações, porque é como tivéssemos devolvendo aquilo que nós retiramos indevidamente. Tem também uma história com o Chico, em que um amigo do Chico, ele tem lá a sala onde ele trabalhava, lá um escritório, foi invadido e roubaram um monte de coisa, equipamento. Não só bastasse o terem roubado, mas resolveram depredar. E os ladrões quebraram tudo e deixaram o escritório ali impraticável, nada sobrou. Ele ficou muito desolado, foi para a reunião à noite com o Chico percebeu que ele estava assim, aborrecido. O que foi, meu filho? Que conta? Ah, Chico, foi isso, né? Invadiram, roubaram e quebraram tudo. Chico fez uma pausa, tentando acolher, que é o sofrimento, a gente sofre, a gente precisa desse acolhimento, muito amor, muita compaixão pelo nosso sofrimento, né? Muita compaixão a gente acolhe, mas não escapa à verdade. Chico virou após um longo silêncio, né, acolhendo aquela pessoa, e ele falou: filho, que bom, você devolveu. Claro que ele não devolveu de bom grado, né? Mas a gente às vezes esquece que o que está nos acontecendo neste momento é como se estivéssemos devolvendo. Foi a partir dessa história que eu pensei uma situação na minha vida e é como se eu tivesse uma vaga lembrança do meu passado, em que eu fiz algo e agora eu vivo essa experiência do outro lado. Então, lembrando, né, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que aquele outro fizesse contigo. A gente faz com o outro aquilo que a gente quer fazer. E a gente não pensa o que o outro vai sofrer. A gente machuca uma pessoa por conta da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa arrogância, prepotência, nos colocamos em situações, nós matamos, ofendemos, né? Passamos ali dos limites. Isso é abuso, né? Passar dos limites. Não respeitamos as outras pessoas e queremos ser respeitados. Não fazemos ideia do que o outro está sentindo. Se nesta encarnação a coisa não se reparar, numa outra eu vou estar naquela condição que eu vou passar por aquilo que eu fiz e provoquei em outra pessoa. Eu vou estar do outro lado para experimentar algo que eu fiz e gerei um dano, degenerei. Eu vou passar pela experiência. E eu fiz essa reflexão, falei assim, agora eu me entendo que algumas coisas eu precisei passar, que foi para perceber. Então a gente tem que ter essa consciência para perceber que, olha, isso que eu estou passando aqui, eu acho que eu fiz com outras pessoas e elas sofreram. E aí hoje eu estou passando por uma situação semelhante, não é olho por olho, dente por dente, é assim, você vai passar por experiências para perceber, já que você fez sem perceber o mal que estaria causando o outro, porque assim, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse contigo, mas você vai lá e faz.
Aí você não quer que faça contigo. Quando vem a outra encarnação, que a gente troca de lugar, eu vou receber aquilo que eu fiz com outra pessoa. Então, é nesse momento que a gente tem que ter a consciência. Eu falei, caramba, eu não gostaria que fizessem isso comigo. Por quê? Porque a gente sofre, porque a gente machuca, porque não é fazer o bem, é fazer o mal. Então estamos todos aqui para fazermos essa transformação, para vivermos praticando o bem, e todos juntos nós vamos criar condições neste planeta de progresso, tudo gerenciado por Jesus, um progresso em que todos viveremos bem. Só que a gente quer inverter isso, a gente quer viver bem antes de ser uma pessoa boa. Então a gente sacrifica, a gente faz com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco, mas como eu estou num lugar de poder, né, em que eu tenho ali ferramentas em que eu possa fazer tudo que eu quero, não interessa se o outro vai sofrer ou não, a gente está agindo de forma egoística em benefício próprio. Transformar-nos em evangelho vivo, no pão da vida e na luz norteadora para os mesmos esclarecidos, para os menos esclarecidos. Então, transformar-nos em evangelho vivo, no pão da vida e na luz norteadora para os menos esclarecidos, mediante a autoridade e a responsabilidade a nós confiadas ao reencarnarmos. É um dever moral que assumimos com o governador planetário. Portanto, cientes dessa tarefa redentora, cumpre-nos arar o terreno dos corações doridos, para lançar nele as sementes da conduta crística que há de se instituir na era nova, quando o bem predominará nas consciências. Então é isso aqui. O bem vai predominar em todas as consciências. Veja, foi o que eu falei. Quando nós nos tornarmos pessoas boas, nós vamos viver o bem. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos arar o terreno dos corações de todas as pessoas, nós vamos cuidar das pessoas à nossa volta. Nós não vamos precisar nos preocupar. Ah, será que eu não faça com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse com você? Porque nós faremos o bem. O tempo todo estaremos, né, com o nosso coração pleno de amor, fazendo bem. Então, isso já é uma condição de espírito regenerado. Não estamos nessa condição. Nós queremos evoluir para essa condição. Então, é viver o Evangelho, se tornar-se o Evangelho vivo. Evangelho não é Bíblia, Evangelho não é livro. Evangelho é entender a mensagem de Jesus e vivenciar essa mensagem. Evangelho é boa nova. Evangelho é mensagem. Mensagem que é o amor. Mensagem que Deus nos ama. Mensagem que nós temos as leis divinas na consciência. Mensagem que nós vamos progredir. Mensagem em que nós somos destinados para sermos espíritos puros e felizes. É uma série de mensagens para nos fortalecer, para nos engrandecer, mas também é uma mensagem de trabalho, de dedicação, de transformação íntima, de prática de bem. É ser o pão da vida, luz do mundo, né? Luz norteadora. Para quem? Para todos, em especial aqueles que precisam de orientação, de esclarecimento. Então, já vou colocar aqui a questão da nossa missão como pai e mãe, né?
avós também, avós. Nós precisamos entender que existe aqui uma missão, e missão não é algo maravilhoso no sentido de que eu sou um missionário, então eu sou uma pessoa especial. Não, missão é um trabalho, é uma tarefa que nos foi confiada por Jesus, por Deus. Ele é o governador planetário. Então Jesus nos confiou uma tarefa, uma missão, e essa missão está ligada ao nosso passado, no lugar em que fracassamos, numa condição em que nós fracassamos. Então nós recebemos uma nova oportunidade de trabalhar, se torna a nossa missão. Você já viu que pai e mãe é missão para todo mundo. Nós temos uma missão de encaminhar aquele espírito para Deus. Olha que tarefa importante e como nós temos falhado ao longo dos séculos e séculos. Nós não temos cuidado da infância, protegido a infância no sentido de encaminhá-la para Deus. Eu coloco na evangelização lá no centro. Isso não é encaminhar para Deus. Sim, ele vai estar lá, ótimo, muito bom, mas entender que encaminhar uma criança para Deus é cuidar dela no sentido moral. É isso aqui que ele fala, né? É um dever moral que assumimos. Com quem? Com Deus, com Jesus. De encaminhar aquele espírito que um dia nós desencaminhamos, degeneramos. Então nós temos ali que agir com aquela criança, né, que é um espírito reencarnante, com amor, com cuidado, com paciência, com compaixão, né, orientando, cuidando. Então, um desenvolvimento moral que é nosso, que o fato de nos tornarmos pai e mãe, nos foi dada essa oportunidade. Então, é um trabalho, cuidar de uma criança, muito trabalhoso, sim, porque precisa de uma renovação nossa, uma renovação de cada um, para que possamos nos tornar uma pessoa boa o suficiente para cuidar de outra, e aquela outra pessoa que está em desenvolvimento vir a se tornar uma pessoa de bem. Então nós vamos fazer uma pausa aqui e até o nosso próximo encontro.